Neste momento, o jovem mago que caiu no chão imediatamente gritou: Senhor antepassado, você não pode libertá-lo tão facilmente. Ele atacou nossa família Farlier e até indiretamente causou a morte do vovô Damien. Oh! Leylin franziu as sobrancelhas. Chamas negras ardiam quando ele se moveu instantaneamente para o lado da juventude. Com apenas uma varredura, ele entendeu o corpo do jovem como as costas de sua própria mão. A seita matadora de espíritos lhe deu aquela ferida no peito. Sim. Eu fui atingido pelo ataque de uma praga da alma dos discípulos da seita, e também fui envenenado por uma aranha da malária. O jovem parecia derrotado, mas depois tinha um rubor excitado no rosto. Um pequeno problema. O dedo de Leylin se moveu e as bandagens ao redor do peito do jovem caíram automaticamente, revelando músculos retorcidos e feridas horríveis. Fique com isso um pouco. Leylin pingou uma poção vermelha sobre os ferimentos do jovem. Gás branco fumegava das feridas, fazendo com que o jovem gritasse de dor involuntariamente. Pouco depois, o gás preto escorreu da ferida e a carne começou a endurecer rapidamente. As feridas estavam cicatrizando. O que? Gritou Darly não muito longe. Isso é ainda mais rápido que um curandeiro de nível 3. Isso é uma antiga poção de cura das lendas? Leylin não queria responder à pergunta de Darly. Em vez disso, ele notou Alik começando a se mover. TCH, tão teimoso. Asterisco rumble. Asterisco inúmeras lanças sagradas feitas de chamas de platina apareceram ao redor dele, atirando em direção a Leylin como milhares de flechas sendo lançadas ao mesmo tempo. O próprio Alik revelou um grande par de asas quando ele foi para o céu. Eu disse, fique lá quieto. Você não entendeu a primeira vez? A expressão de Leylin ficou sombria, e uma aura várias vezes mais aterrorizante e poderosa do que a de Alik. A energia sem forma ondulou, fazendo com que aqueles dardos explodissem no ar e se dissipassem em partículas de luz. Vendo Leylin cuidar de seu ataque, Alik fez um som estranho do meio do ar, abrindo as asas e escapando o máximo que pôde. Abaixe-se aqui! A mão direita de Leylin puxou para baixo, e Alik soltou um grito de gelar o sangue do raio de luz. Ele caiu, as duas asas nas costas foram arrancadas por uma força sem forma. Um pouco de carne e sangue permaneceu no final, revelando longos cortes em suas costas a partir do qual o sangue jorrou. A gaiola com pilares de luz que selou a região tinha, com um som como se não pudesse aguentar por mais tempo, explodiu pouco a pouco. Sua ferida completamente curada, a juventude agora se levantou e assistiu à cena silenciosamente. Ele ficou surpreso, sim, mas os eventos que aconteceram até agora excederam em muito o que ele poderia suportar. Ele agora estava entorpecido em tudo. Quando ele estava fugindo dos discípulos da seita, uma voz em sua mente insistiu para que ele mudasse de rumo, virando em direção à cidade de Teojose. Antes que a seita de matar os espíritos discípulos que estavam atrás dele pudessem atacá-lo, Alika apareceu. Diante do discípulo da seita e de um magus de nível 3 que ambos tinham rancor contra ele, o jovem preferia ser pego pela seita que até ver o rosto de Alik. No entanto, as coisas estavam longe de terminar. Apenas quando ele pensou que tudo estava feito, uma coisa ainda mais bizarra aconteceu. Leylin, o gênio de sua família Farlier, que estava desaparecida há séculos, reapareceu de repente. Além disso, ele dominou e derrotou Alik no momento em que se mostrou. O jovem observava Alik deitado no chão como um cachorro morto, a expressão rígida. Ele tinha uma forte suspeita de que isso poderia ser um mero clone, ou talvez uma fraude. Desde quando era um magus de nível 3, o melhor da Costa Sul, tão fraco? Ou é que ele não é fraco, mas o senhor antepassado é tão poderoso? Os jovens observaram o rosto mascarado de Leylin, os olhos cheios de admiração. Ele estava totalmente a par das proezas de Alik. Sob o campo de força, o rank 3 magus tinha mostrado, ele teria sido morto como uma formiga. No entanto, Leylin havia derrotado seu oponente com uma simples onda do braço. Quão grande era a disparidade entre eles! Suas feridas estão todas curadas. A propósito, qual é o seu nome? O rosto de Leylin exibia uma delicadeza rara ao encarar esse descendente. Meu nome é Krupp, eu sou descendente de Aldi.
Krupp sabia que Leylin não tinha interesse em sua árvore genealógica e mencionou diretamente a pessoa da geração de Leylin. Audi. Isso aconteceu depois que eu saí? Leylin acariciou seu queixo. Sim, ele é seu irmão, nascido 2 anos depois que você saiu. Krupp observou atentamente a expressão de Leylin, e então apontou para Lick. Lord Ancestor, ele enviamos pessoas para atacar nossa família Farlier e quase nos obrigou a ser completamente arrancados das Ilhas Chernobyl. Apenas alguns de nós escaparam sob a proteção do vovô Damien. Você deve se vingar de nós. Tendo dito tudo isso, Krupp cerrou os punhos com força, os olhos cheios de lágrimas. Não se preocupe, Leylin assentiu. Depois de ouvir notícias de que a família Farlier quase foi destruída, ele estranhamente não sentiu raiva. Era como se ele estivesse ouvindo a história de outra pessoa, até ele ficou surpreso com sua reação. Leylin imediatamente pensou no motivo disso. Ele era alguém que veio de outro mundo, e não era o Leylin original que era apenas um playboy. Porque ele tinha o AI-chip e era um grande mestre no campo das almas, problemas com coisas como fragmentos de alma que foram retidos da alma original causando melodrama não seriam um problema para ele. A alma do velho Leylin havia sido aniquilada há muito tempo, sem deixar vestígios. Ele não seria capaz de afetar o Fang Ming. Assim, depois de ouvir que a família Farlier quase tinha sido exterminada, ele apenas assentiu levemente em reconhecimento. As emoções e a responsabilidade em relação à linhagem de sangue eram diferentes, no entanto. Leylin acreditava que ele ainda tinha algum trabalho a fazer a esse respeito. Krupp e Darly sentiram a temperatura de seus arredores baixar em um instante. Uma leve explosão podia ser ouvida no corpo de Alik, e parecia que ele estava estrangulado em sua garganta por uma força sem forma. Ele agora estava na frente de Leylin. Meu! Alik tentou sair de sua garganta. Com um piscar de olhos de Leylin, seu rosto ficou vermelho. Ele se contorceu quando o sangue foi drenado de seu rosto, e ficou cinza pálido. Naquele curto momento, Leylin destruiu a força espiritual de Alik. Ele agora estava apenas um pouco mais forte que um humano comum. Você realmente tem alguma coragem para ousar ir contra as regras não escritas da Costa Sul e me vingar da minha família? A mão de Leylin agarrou o vazio, e sons de estalos foram ouvidos do corpo de Alik. Os ossos se quebraram automaticamente, centímetro por centímetro, mas Alik ainda estava acordado e tinha que lidar com o sofrimento sozinho. Logo, o sangue jorrou de sua boca e alguns de seus dentes foram quebrados. Acredito que exista a necessidade de estabelecer um precedente, de modo que os outros magos estejam cientes. Um fino fio carmesim foi extraído de seu corpo e pairou na frente de Leylin. Vamos ver! Um traço de luz vermelho-sangue podia ser visto nos olhos de Leylin enquanto incontáveis espelhos translúcidos se abriam diante dele, revelando figuras vagas por dentro. N.O. Alik imediatamente ficou agitado ao vê-los, seu corpo tremendo incessantemente enquanto seus olhos imploravam para Leylin. No entanto, o próprio Leylin não se importava com isso. Milímetro, você não tem nenhum descendente direto, mas há muitos outros ramos. Irmãos. Alik não respondeu, sua língua havia sido mordida há muito tempo. Se não fosse por Leylin intencionalmente mantê-lo vivo, ele teria morrido há muito tempo. Alik preferiria morrer mais cedo do que enfrentar o que estava por vir. Você conhece meu personagem. Eu raramente uso maldições ou outras magias nesse sentido. Não é porque eu não estou familiarizado com eles, mas porque eles são problemáticos. Não só é o trabalho preparatório tedioso, há também uma reação. Leylin continuou como se ele estivesse conversando com um amigo, mas as coisas são diferentes aqui. A reação de alguns magos de nível 1 e 2, e até humanos normais, não significa nada para mim. Enquanto falava, Leylin produziu uma grande quantidade de materiais de sua bolsa espacial, esculpindo estranhas runas semelhantes a altar no chão. Traçar o caminho da linhagem para todos os ramos. Malditos palavrões saíram da língua de Leylin com um sotaque estranho. Você é seu sangue, se tornará a fonte da maldição. Depois de algumas cerimônias, Leylin extraiu um pouco de sangue com um punhal e jogou-o no altar, sob o olhar de desespero de Alik. Ali! Com sons de angústia sendo transmitidos do altar, um leve rosto distorcido com olhos vazios soou quando se lançou no ar.
Vá. Leilin estalou os dedos. Asterisco BZZT, asterisco ondas sem forma se espalharam, e imediatamente após a expressão de um magus loiro mudou em um dos espelhos redondos, verrugas verdes apareceram por todo o corpo. Eles então explodiram, jorrando líquido corrosivo que o fez se tornar uma pilha de ossos brancos em meio a seus uivos. O nevoeiro negro ocupava a totalidade de um castelo em outro lugar, e membros quebrados eram jogados fora dele de vez em quando. Noou! Alika baixou a cabeça. Tudo o que permaneceu em seus olhos mortos era ódio ilimitado. Você achou que foi tudo? Leilin não pôde deixar de rir ao ver Alik nesse estado. Extração de alma. Uma figura translúcida foi tirada da testa de Alik.